Quantos aqui viveram grandes coisas com o Senhor nesse ano? Uau! Para quantos aqui esse ano foi o ano? Meu Deus! Que ano, né, Fran? Uau! Tem alguém aqui que está só pelas férias também? Walter? Tá só pelas férias? Vem em mim, né, férias? Meu Deus! É natural, quando chega essa época do ano, nós estarmos um pouco mais cansados, talvez aí um pouco mais lento, como a gente costuma brincar, né? Às vezes com o HD meio cheio, né? Meu Deus, eles têm que estar paradinho assim para pensar, me situar, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo e agora o que eu faço, não é mesmo? É natural. Porque todos nós temos muitos afazeres, muitas responsabilidades. Isso é inevitável. E uma prática que, como o pastor Diego já falou aqui, né, no domingo passado, também um pouquinho sobre isso, é que nós fazemos todo final do ano uma avaliação de como foi o nosso ano, sentar lá com a tua casa, com a tua família, com o teu cônjuge, avaliar como foi o teu ano, o teu desempenho, as metas, as que foram atingidas, as que não foram, né? Os desafios do ano, os objetivos, aquilo que você alcançou e aquilo que você não alcançou. Tem alguém aí que não conseguiu alcançar todos os seus objetivos? Levanta sua mão. Não quero ficar sozinha nessa, gente. Meu Deus. Agora diga para o teu amigo aí, tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós não vamos, talvez, se você conseguiu, parabéns. Parabéns para você. Agora, se você não conseguiu, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque eu e você, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque nós tendemos a fazer essa avaliação e dependendo do resultado, conforme a nossa análise, né? Porque eu não sei você, mas a nossa tendência muitas vezes é de sermos críticos, muito críticos, e principalmente conosco, não é mesmo? Então talvez aí a tua avaliação não foi a melhor, segundo o teu olhar, segundo aquilo que você se propôs a fazer. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, queridos, porque dependendo dessa avaliação, nós podemos entrar num lugar de frustração, num lugar de tristeza, num lugar de desânimo, como o Lúcio também ministrou aqui algumas semanas atrás. Sabe, quando nós olhamos e nós não vemos que nós tivemos aquele desempenho que nós esperávamos, nós temos que tomar muito cuidado para que isso não venha entristecer o nosso coração, para que isso não venha nos colocar também, muitas vezes, num lugar de apatia, do tipo assim, não deu certo, nem vou tentar mais. Não, queridos, o nosso Deus, Ele é um Deus de continuidade. O nosso Deus, Ele não espera que nós sejamos essa pessoa que caminhamos até aqui e paramos, não. Independente do resultado, o nosso Deus, Ele é um Deus de continuidade. E Ele deseja que eu e você continuemos a caminhar independente do resultado, independente de... que eu e você não paremos no meio do caminho, que eu e você não coloquemos mais bagagem extra, mais peso ainda sobre os nossos ombros, com autocobrança, autocrítica. Meu Deus! Mas sabe, se eu olhar para a minha vida, para o meu ano, que alegria! Porque eu consigo perceber a fidelidade do Senhor, o cuidado dEle, como Ele foi fiel a mim, tantas promessas que Ele já cumpriu na minha vida. Mas eu também consigo olhar para a minha história e ver tantas outras promessas que ainda não se cumpriram. E agora eu pergunto para você, quantos aqui já tem promessas cumpridas no Senhor? Quantos aqui já viveram grandes milagres com o
Senhor e já tem muitos motivos para testemunhar e para se alegrar. Mas agora a pergunta é: quantos aqui ainda não viveram tudo aquilo que o Senhor disse ao teu respeito? Meu Deus. Uau. Isso pega na gente, não é mesmo? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Para que eu e você possamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Tá demorando? Tá. Não se cumpriu? Não. Mas a boa notícia é: aquele que é fiel para cumprir, ele continua fazendo milagres hoje. Ele continua liberando novas e novas promessas sobre as nossas vidas. Então, que eu e você possamos nessa noite ter uma injeção de ânimo aqui, uma injeção de esperança, para dizer assim: Senhor, obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida até aqui. Mas, Senhor, eu continuo acreditando naquilo que o Senhor disse ao meu respeito. É muito importante isso, nós declararmos para nós mesmos. Aí o que acontece? Pedro, gente, eu gosto de Pedro. Quem gosta de Pedro aí? Pedro é o cara, corajoso, impetuoso. Eita, Pedro. Aí Pedro diz então para Jesus: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Pensa na coragem desse homem, não é mesmo? E Jesus então fala para ele. O que Jesus fala? Vem. Vem. E Pedro então coloca o pé fora do barco e Pedro vai. A minha pergunta para você é: Pedro andou sobre as águas? Pedro andou sobre as águas, mas eu quero refazer a pergunta agora. Pedro andou sobre as águas? Pedro andou sobre uma palavra de Jesus. Pedro andou em cima da palavra vem. Sabe, será que era comum para um homem comum daquela época andar sobre as águas? Não. Mas sabe, queridos, independente da realidade, em cima de uma palavra de Jesus, eu e você podemos caminhar sobre as águas. E o desejo do Senhor para mim e para você é que nós tenhamos essa fé, que nós consigamos olhar para Ele dessa forma, quando Ele diz vem, independente da realidade. Quando Jesus libera uma palavra, Ele muda a realidade, e eu e você conseguimos então andar sobre as águas. Qual será o mar aí que está à sua frente? Eu pergunto para ti, você tem uma palavra de Deus? Se eu e você temos uma palavra, nós temos tudo o que nós precisamos. Porque o poder está na palavra liberada de Jesus. Quando a palavra é liberada, ela é criadora, ela cria novas realidades. Ela cria, ela muda, ela estabelece aquilo que precisa ser estabelecido. E quantos aqui sabem que nós fazemos parte de uma comunidade profética, que ama ouvir a voz de Deus, aonde o Espírito Santo, ele tem total liberdade, onde ele usa os seus profetas para liberar palavras diretivas, palavras para a nossa realidade hoje. Então eu e você, nós sabemos o poder e o peso que há quando uma palavra de Jesus é liberada sobre as nossas vidas. E nós amamos isso. E sabe, queridos, nós não podemos relativar isso. Não.
Nós não podemos normatizar isso. Isso é excepcional. Isso que nós vivemos aqui é algo incrível. Quem ama ouvir a voz de Deus? Quem ama quando Deus chega e fala: assim te diz o Senhor, minha filha, minha amada, preciosa. Uau, eu amo isso. Eu amo, Flávia, me sentir queridinha de Jesus, porque quando Ele se importa ao ponto de vir e falar comigo na minha realidade. Então, queridos, isso é um tesouro que nós temos. É um tesouro isso. É um privilégio eu e você vivermos num ambiente assim, num lugar onde o Senhor tem total liberdade. E quem aqui já viu quando Deus está falando com alguém aí, o pessoal gravando? Gente, grave as palavras. Escreva as palavras. Guarde as palavras que o Senhor fala com você, para que você não se esqueça daquilo que Ele tem para a tua vida. Zele por essas palavras. Ame essas palavras. Porque sabe, pode chegar um dia, pode haver um dia em que essas palavras serão balizadores na tua vida. Onde essas palavras serão tudo o que você tem. Sabe, aquele dia onde nada faz sentido, aonde você não consegue mais ver uma saída, aonde você diz: Senhor, e agora? Peraí, eu tenho uma palavra liberada sobre a minha vida. E melhor ainda, não é somente a palavra de Deus, não, é uma palavra liberada na minha realidade, porque nós sabemos que é isso que afeta as nossas vidas. Nós sabemos que é isso que muda histórias, que muda trajetórias. Então, amados, grave essas palavras, escreva essas palavras, guarde essas palavras, porque elas são um tesouro muito valioso. Porque pode ser que chegue momentos em que nós tenhamos vontade de desistir, em que nós nos sintamos desanimados, sem esperança. Nesse momento, traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que o Senhor falou ao teu respeito. Então, toda vez que nós recebemos uma promessa de Deus, nós vamos nos deparar com uma realidade. E existem muitas realidades que muitas vezes elas tentam gritar mais alto. José foi comprado por Potifar, foi servir na casa de Potifar. Lá ele foi acusado de assediar a esposa dele. Ele foi preso. Meu Deus, passaram-se 13 anos. 13 anos. Desde quando ele teve aquele sonho. E a Bíblia diz que aquele sonho foi uma revelação de Deus para ele. Então aquele sonho foi o quê? Uma promessa de Deus para a vida dele. Mas a realidade dele, até ele se tornar governador, meu Deus, que realidade difícil, não é mesmo? E quando nós podemos ler inúmeras histórias da Bíblia, e nós vemos que foi assim com tantos homens e mulheres de Deus que viveram coisas incríveis com o Senhor, que receberam grandes promessas, mas que também enfrentaram tantas realidades difíceis, muitas delas insuportáveis, difícil de imaginar. Mas quando nós lemos a grande maioria delas,
nós vemos que eles chegaram no lugar onde o Senhor disse que eles iriam chegar. E eu pergunto para você nessa noite, você tem uma palavra de Deus para a tua vida? Você tem uma promessa de Deus para a tua vida? Que você tem convicção que foi Ele que falou para você? Quantos aqui tem? Agora a pergunta é, qual a realidade que você vê à tua volta? Qual é a real? Qual é a real que está acontecendo? Então eu e você, nós temos uma promessa versus uma realidade. Sim. Mas nessa noite, o Senhor nos convida a nós olharmos para o alto, a nós olharmos para Ele e nós trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. Essa noite o Senhor tem uma injeção de ânimo para derramar sobre as nossas vidas, de esperança. Então todos os dias, eu e você, nós temos duas escolhas. Ou nós andamos por aquilo que eu e você vemos, ou nós andamos por aquilo que Deus fala ao nosso respeito. E nós iremos viver sim a nossa realidade cotidiana, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que aquele que nos prometeu, Ele é fiel, Bruna, para cumprir. Você é a prova disso, Ronaldo e Bruna, vocês são prova disso. Vocês estão literalmente segurando um milagre, uma promessa realizada sobre a vida de vocês. A realidade foi fácil? Não. Mas hoje você está aí, segurando a promessa nos teus braços. Sabe, queridos, não precisa ser difícil. Não, não é isso que eu estou falando para você. Quem sabe a tua realidade é legal. Uau, parabéns para você. Que legal. Mas eu quero dizer para você que independente da realidade, o Senhor é muito maior do que isso. A promessa dele é muito maior do que isso. E pensando, né, no domingo passado, quando o Diego ministrou aqui, o Senhor falou tanto comigo. Porque muitas vezes nós escolhemos, sabe, carregar coisas desnecessárias que nós não precisamos. E uma coisa que o Senhor tem falado nesse tempo é: carregue só o necessário. Coloque na tua mala só o necessário. E eu quero compartilhar algumas atitudes que eu penso que irão nos ajudar a ter esperança naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. E a primeira delas é: não espere que os outros acreditem naquilo que Deus falou contigo. Quem precisa acreditar, diga aí, sou eu. Sou eu. Eu que preciso ter convicção daquilo que o Senhor está falando ao meu respeito, da promessa liberada sobre a minha vida. E quando vamos para a vida de Noé, a Bíblia conta que Noé ouviu a voz de Deus uma única vez. Ele não precisou de confirmação, ele não precisou. Ele ouviu e ele obedeceu aquilo que Deus estava falando para ele. E a Bíblia diz que Noé ficou mais ou menos 120 anos construindo uma arca, num tempo em que ainda não tinha chovido na terra. Quem sabe
Quem sabe Noé não foi taxado de louco? Alguém se identifica aí? Quem sabe não zombaram de Noé? Quem sabe não passaram lá e ele construindo e construindo e construindo? Quem sabe não riram de Noé? Coitado do Noé, gente. Então Noé, ele ficou todo esse tempo construindo algo que não tinha nada a ver com a realidade. Mas Noé estava o quê? Debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa para a sua vida. Então Noé, ele acreditou naquilo que ele ouviu da parte de Deus. Ele acreditou naquela promessa, e independente se não chovia, independente se não acreditavam, independente se zombavam, se riam dele, ele permaneceu. E o final da história eu e você sabemos. Sim, queridos, ele permaneceu independente da realidade. Não acontece isso com você às vezes? Não? Quando Deus fala algo muito louco com você, algo que você... Sabe, eu tenho uns amigos meus que eles gostam de rir de umas palavras que o Senhor falou comigo. Estão tudo se entregando. Às vezes eles riem. Sabe o que eu digo para eles? Quem pode me ajudar aí? Vão rindo. Vão rindo. Porque eu sei aquilo que Deus falou comigo. Eu sei quem falou comigo. Mas eu sei que esses meus amigos, eles acreditam também nessas promessas, amém? Aleluia, isso aí. Porque eles são meus amigos, então eles estão comigo. Mas quem sabe, acontece isso com você. Algo que Deus fala que é tão grande, tão grande, tão extraordinário, que nem você acredita às vezes. Mas querido, eu e você, nós não fomos chamados para entender muitas coisas. Tem muitas coisas que nós não vamos entender. Eu e você, nós somos chamados para acreditar. Eu e você fomos chamados para crer naquilo que Deus falou ao nosso respeito. Isso, Carol, é que vai fazer a diferença. É isso. Então, perseverar naquilo que Deus disse ao nosso respeito. Mas, sabe, Ronaldo, perseverar não é somente fazer porque precisa ser feito. Não é somente fazer aquilo que tu já sabe, aquilo que muitas vezes você já faz no modo automático. Não. É continuar agarrado, com fervor, com esperança, crendo naquilo que Ele falou. Não assim do tipo, vai acontecer. Não, queridos. Todos os dias, traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Aleluia. E eu e você não podemos esperar viver por aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. Aquilo que... Ai, Bruna, né? Por aquilo que os outros esperam de nós. Pelas expectativas, muitas vezes irreais, que pessoas depositam sobre a tua vida. Não viva por isso. Não viva. Não espere das outras pessoas. Viva a tua identidade, viva quem você é em Deus, traga à memória quem você é nele, que você é filho, que você é amado. Você não é perfeito, não, nós não somos perfeitos,
mas nós somos amados por Deus. Nós somos seres imperfeitos. Então, não viva esperando algo das outras pessoas. Eu e você também, nós fomos criados para governar. Diga comigo, governar. Isso aí. Quem sabe existe uma área aí na tua vida que você precisa se posicionar, que você precisa governar. E o Senhor nos chama para isso. Porque às vezes existem situações nas nossas vidas que elas estão sobressaindo sobre nós, que elas estão nos governando. Não! O Senhor nos chama para ser governadores primeiro de nós. Governadores, governar. Quem sabe aí precisa governar as suas emoções. Meu Deus, é isso. É isso. O Senhor nos chama para essa posição de governo. Nós precisamos saber quem nós somos. Que os fatos, eles não nos definem. Essa frase, ela ecoou muito nos meus ouvidos nesses dias. Neiva, os fatos não te definem. Deixa de pensar isso. Sabe por quê? Eu passei por uns dias assim, de uns sentimentos muito confusos. Sentimentos muito difíceis. Porque aconteceram algumas situações assim, muito que, sabe, muito perto. A situação parecida, né? Se repetiu, passou uns dias, se repetiu. E eu olhei para aquilo e eu pensei, meu Deus, Neiva, mas de novo? Meu Deus, mulher, de novo isso? E aquilo entrou em mim e eu comecei a ouvir algo assim, tu é muito ruim mesmo. Alguém já pensou assim? Mas tu é muito ruim, Neiva. Pensei, peraí, como assim? Aí, gente, eu digo para vocês, tenham amigos que te aproximem de Jesus. Mas normalmente esses amigos, eles vão falar umas coisas que você não está preparado às vezes no momento para ouvir. E eu lá chorando, ai, mas eu sou muito ruim. Aí esse amigo me disse assim, viu, como assim tu é muito ruim? Aconteceu isso, num prazo de tanto tempo, 10 anos. Mas então, a conta é simples. Tu não é ruim. Obrigada. Obrigada, me encorajando. Porque às vezes, queridos, nós somos expostos a situações que nós não conseguimos permanecer nesse lugar de governo. Nós não conseguimos governar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Mas o Senhor nos convida para nós permanecermos nesse lugar de governo. Segunda coisa, não podemos ser pegos de surpresa. Nós precisamos nos preparar. É necessário nos prepararmos, fazermos a nossa parte, porque uma coisa é certa, Deus não vai fazer a tua parte, você precisa fazer a sua parte. E quando nós lemos lá em Efésios 6, onde fala da armadura de Deus, que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Essa é uma realidade espiritual nas nossas vidas. Então nós somos instruídos ao quê? A nos revestirmos dessa armadura que Deus nos deu. O cinto da verdade, couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Uau! Pronto, estamos equipados. Essa é a armadura que todo cristão precisa se revestir para estar prontos
para lutar as suas lutas, para lutar as suas batalhas. Mas olha que interessante. Antes mesmo de sermos instruídos a vestir a armadura, o versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Isso, queridos, diz respeito a uma postura, a um posicionamento. Nos posicionarmos, entendermos que Deus, sim, Ele quem luta por nós, Ele vai à frente, mas para que nós possamos receber tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisaremos estar preparados. Nós não podemos olhar para aquilo que nos falta, porque nos falta muita coisa, não é mesmo? A gente tem muita vontade de fazer muita coisa, mas muitas vezes nos falta muita coisa. Mas eu e você, nós precisamos olhar para aquilo que nós temos hoje nas nossas mãos. Olhe para as tuas mãos aí, profeticamente, espiritualmente, o que tem aí na tua mão, o que Deus tem entregado na tua mão, o que Ele tem confiado nas tuas mãos para fazer. Porque sabe, queridos, Deus, Ele vai trabalhar com aquilo que nós temos hoje. Ele vai trabalhar com os recursos que nós possuímos hoje. Que eu e você possamos valorizar o que Ele nos deu. Cid, que nós possamos valorizar a nossa história, aquilo que está na nossa bagagem, aquilo que nós vivemos até aqui. Nos prepararmos, fazermos o melhor com aquilo que está nas nossas mãos hoje. Faça o melhor, faça com excelência. Pode ser pouco, pode ser pequeno, mas faça o melhor. Se prepare, esteja pronto. Em Mateus 25, nós conhecemos ali a parábola das 10 virgens, onde a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Veja só, todas as 10 receberam a mesma promessa, todas as 10 tinham a mesma instrução, todas as 10 sabiam que o noivo viria, só não sabia quando ele viria. Todas as 10 tinham acesso às mesmas informações, não é mesmo? Mas a história diz que somente aquelas que estavam com as candeias e com o óleo entraram para as bodas com o noivo. Somente aquelas que estavam preparadas entraram. Então que eu e você possamos nos preparar, não perdermos aquilo que Deus tem liberado hoje, aquilo que está na nossa mão hoje, para que eu e você não corramos o risco de perder o tempo de Deus para aquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas, que eu e você não perdamos o time de Deus. Então nós precisamos sim nos preparar. Terceira coisa é: abra mão, destrua o teu plano B. Nós somos muito bons em fazer planos B, C, D, E, não é mesmo? Quem aqui não gosta de uma segurança? Natural, muito natural. Eu gosto da história de Eliseu, em 1 Reis 19, quando Elias encontrou Eliseu, ele estava fazendo o quê? Arando uma junta de bois. E antes dele seguir, então, Elias, ele fez o quê? Matou os bichos,
cozinhou, comeu com o povo, queimou os instrumentos. Eu penso que fazendo isso, ele não tinha mais para onde voltar. Quem sabe naquele dia em que a tristeza batesse na sua porta, a incerteza, o medo, a frustração, quem sabe no primeiro enrosco lá no ministério, a primeira dificuldade, ele ia pensar, não, mas eu vou voltar para aquele lugar, lá eu tenho segurança, lá eu sei fazer, lá eu domino, lá está tudo certo. E o convite do Senhor é que nós eliminemos os planos B, C, D, E, não sei quais são os seus planos. Porque, queridos, quem tem uma palavra de Deus não precisa de plano B. Quem tem uma promessa de Deus não precisa de plano B. Mas, Neiva, eu não tenho plano B. Quem sabe você está aí agarrado no teu controle. Você precisa ter o controle de tudo. Quem sabe é fazer tudo do teu jeito. Que hoje eu e você possamos abrir mão de tudo aquilo que nos impede de viver plenamente aquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito. E para finalizar, descanse na promessa. Descanse na promessa. Há descanso na promessa de Deus para as nossas vidas. Há descanso na palavra de Deus para as nossas vidas. Descansar não é sentar e esperar tudo acontecer, não. É sim fazer aquilo que cabe a nós, aquilo que é natural nós fazermos com diligência, com excelência, e deixar e descansar no Senhor aquilo que só Ele pode fazer, porque o natural, Ele não vai fazer por nós, nós precisamos fazer, mas o sobrenatural é Ele quem faz, é Ele, somente Ele pode fazer. E que nessa noite eu e você possamos descansar a nossa alma nas promessas de Deus. Lá em Salmos 116, 7 diz assim: retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Retorna ao descanso, ó minha alma. Eu digo para você nessa noite, retorne para esse lugar de descanso, porque o Senhor, Ele tem sido muito bom para conosco. O Senhor tem sido muito bom para comigo e contigo. Queridos, há esperança na promessa de Deus para as nossas vidas. Sabe, há poucos dias atrás eu contei esse testemunho aqui no God Pink, algumas mulheres já ouviram, onde o Senhor usou uma profeta para falar comigo. Acho que ela não está aqui hoje, a Grazi. Está ali a Grazi. Deus usou então a Grazi para falar comigo. Algo muito inusitado. Algo que não tem nada a ver com a realidade. E ela me entregou um presentinho. E ela disse para mim assim: Neiva, o Senhor manda te dizer que há esperança. E ela disse: não abra esse presente aqui, abra só em casa. Pensei, meu Deus, o que será? Gente, quando eu cheguei em casa e eu abri aquele presente, a primeira coisa que eu fiz, sabe, foi o quê? Eu ri. Eu ri, eu até mandei um áudio para uma amiga, e eu falei: amiga, eu acho que ela errou a pessoa para o presente, amiga, eu acho que é você. Eu acho que não está certo esse negócio. Porque a gente faz piada com tudo, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, gente, depois assim,
eu olhei para aquilo e eu contei para elas que eu deixei esse presente num lugar onde todos os dias, quando eu abro o meu armário para pegar uma roupa para vestir, todos os dias eu olho para aquele presente e eu lembro a esperança para mim. E eu quero dizer para você nessa noite, a esperança para você, a nossa esperança, ela não vem de homens, ela não vem de circunstâncias, ela não está relacionada à nossa realidade, a nossa esperança vem de Deus, a nossa esperança é o próprio Deus, a esperança na promessa, a esperança na palavra que Deus entregou para você. E em Lamentações 3, 21, 24 diz assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, ó, minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Aleluia. Queridos, no que você tem depositado a tua esperança? Eu quero dizer para você nessa noite, a esperança para você. E agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos um instante. Feche os seus olhos. O Senhor, nessa noite, Ele nos convida a trazer à memória todas as suas promessas. Vai lembrando aí. Mas Ele também, Ele vai nos lembrando de tudo aquilo que Ele já fez por nós, de tudo aquilo que Ele já fez em nós, de tudo aquilo que Ele já fez através de nós. Você está lembrando aí? Que essas promessas que vêm à tua memória, que essas palavras, elas possam queimar dentro de você, assim como o dia que você as recebeu, que elas possam arder no teu coração, assim como foi o dia quando o Senhor falou contigo. Que essas palavras possam ser vivas hoje na tua memória, porque eu quero dizer para você, Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo fiel para cumprir cada uma delas. Que você seja cheio nessa noite de ousadia para profetizar sobre a tua vida mesmo e dizer: sim, Jesus, eu creio, eu continuo acreditando naquilo que você diz ao meu respeito. Uma vez que Deus liberou algo sobre a sua vida, descanse nessa palavra, descanse nessa promessa, caminhe por essa promessa. Seja cheio de ânimo nessa noite, seja cheio de esperança, receba a vida do Espírito. O Espírito Santo está trazendo vida nessa noite sobre os nossos corações. Ele está dando esperança. Continue caminhando, continue crendo, continue esperando. Não importa se já se passaram os anos, não importa. Aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas palavras. Uma esperança viva enche os nossos corações hoje. Eu quero convidar você agora a se colocar em pé. Espírito Santo. Espírito Santo. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Espírito Santo. Nós queremos receber sim nessa noite, Pai, uma injeção de ânimo sobre os nossos corações. Senhor, se há alguém aqui, Senhor, que
pensou em desistir, que pensou em desanimar. Espírito Santo, aviva agora, Senhor, o seu Espírito. Traz vida, Pai, ao seu Espírito agora. Espírito Santo, vai passeando no nosso meio. Tu tens a liberdade aqui. Tu és a própria vida. Tu és a esperança. E o Senhor está aqui. Sabe, queridos, se você está aqui nessa noite e você recebe isso no teu coração, quem sabe o Senhor está te trazendo à memória algumas palavras dele para você. Quem sabe, por conta das situações, muitas delas é difícil de permanecer, é difícil de continuar acreditando. Eu quero convidar você. Você é livre aqui. O altar está aberto. Se você deseja sair do teu lugar e vir até aqui na frente, nós queremos orar com você. Nós queremos chorar com você. Nós queremos dizer: sim, Jesus, nós cremos porque nós cremos. Sim, Jesus, nós cremos nas tuas palavras sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos teus filhos. Espírito Santo, fique à vontade, querido. Pode sair do seu lugar agora. Pode sair. Sim, Espírito Santo, tu tens a liberdade aqui. Enche, Senhor, os nossos corações com ânimo, Senhor, nessa noite. Com esperança, Senhor. A tua esperança que não tarda, que não falha. Ah, Jesus, tu és real, tu és real, tu és lindo, Jesus. Nós queremos sim trazer à memória cada uma das tuas palavras, cada uma das tuas promessas nessa noite. Sim, Espírito Santo, tu és, Jesus, tudo que nós precisamos. Tu és a nossa força, tu és a nossa esperança. Nós cremos em ti, nós continuamos confiando, Senhor, naquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Sim, Senhor, tu és, tu és, tu és, tu és.
Pai, o Senhor é a fonte da nossa vida. Pai, o Senhor traz à memória, Deus. O Senhor traz à memória, Deus, aquilo que o Senhor nos prometeu. Pai, estamos caminhando debaixo de uma palavra do céu. Espírito Santo, e a Tua palavra tem feito o alicerce, o chão para as nossas vidas. Espírito Santo, nunca vimos um justo perecer, nunca vimos, Deus, alguém que estava no centro da Tua vontade sucumbir. Por isso, Espírito Santo, nós nos alimentamos nessa noite, da Tua palavra, Pai, do Teu ânimo. Por isso o Senhor Jesus dizia: tende bom ânimo. Espírito Santo, obrigado pelo Teu amor e pelo Teu ânimo sobre as nossas vidas. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor tira os nossos pesos. Espírito de Deus, e obrigado porque o Senhor faz nos enxergar na frente, Pai, no lugar onde o Senhor nos mostrou sobre os Teus sonhos, sobre as nossas vidas. E nós recebemos nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, querido. Mantemos a nossa confiança no nosso Deus. Uns confiam em cargos, salários, carros, pessoas, contatos, patrimônio, mas eu e você confiamos no nosso Senhor, que nos resgatou do lugar onde ninguém poderia nos resgatar. Você é resultado de presença do Senhor. Você e tua casa é resultado daquilo que Deus fez quando tocou a terra e o reino foi aberto para a minha vida e para a sua vida. Restauração e cura é resultado da nossa confiança no nosso Deus, o Deus forte, o príncipe da paz, o início e o fim. E hoje eu e você trazemos à memória todas as palavras do céu sobre as nossas vidas, todos os princípios de Deus sobre nós. E se não é o final da história, se você não se encontra de acordo com aquilo que Deus falou a teu respeito, você ainda está no caminho. Isso não te determina, mas o que determina é aquilo que Deus falou a teu respeito. E vai acontecer, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Estamos baseados na palavra do céu. E eu quero que você leve isso para a tua casa. Eu quero que você leve isso para a tua semana, para o teu final de ano. De repente as tuas metas não batidas, aquilo que você não conseguiu desenvolver, tu possa olhar para elas e falar assim: eu sei que o meu Redentor vive. E isso aqui não determina a minha vida. O que determina é aquilo que os céus falam ao meu respeito, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre meus filhos, sobre tudo. Amém? Aleluia. Quantos recebem nessa noite isso de Deus para nós? Aleluia. Glória ao Senhor. Tome posse, porque é teu por herança. É teu por herança. Por isso, leve junto e viva uma semana extraordinária na presença do Espírito. Tenha comunhão com Ele, tenha comunhão com os teus irmãos. Se alegre com os feitos que Ele fez e traga a memória, se não está tão legal assim para você, dizendo: o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre a minha vida. Por isso, vai em paz, se alegre no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, cumprimente o seu irmão. Até a próxima quinta-feira, 20 horas, no nome de Jesus. Do teu rio, Senhor.